A profecia que minha avó guardou por 80 anos. O Pitixá. Bem-vindos ao canal Ecos do Passado. Preparados para ouvir mais um dos segredos me contados pela vovó Veritas? Eu fiquei chocada. Depois você me disse se ficou também, e qual a sua opinião aí embaixo nos comentários. Vovó Veritas com 93 anos. Era feiticeira, cartomante, esperta, temida, vivida, uma senhora que mesmo com os anos seus traços mostrava que foi uma mulher lindíssima e elegante. Vivia numa caravana que prefiro não dizer qual, em respeito à sua memória, isto desde berço de cidade em cidade, de estados em estados pelo mundo. E eu, Hiaramiste, sua neta, tenho 23 anos. Quando vovó me chamou com medo de morrer, pediu para me contar diversos, segredos, situações vividos, participado em sua longa estrada de vida, e que resolvi dividir com você. Mas já vou logo avisando. Fica preparado cada história por ela me contado. É uma explosão de sentimentos diferente. Se você está aqui, já sabe, em Ecos do Passado, nada chega leve, nada vem simples, e absolutamente nada é só o que parece. Prepare-se, porque hoje vou contar a única história que vovó Veritas jurou que levaria para o túmulo. E quase levou mesmo, não por honra, mas porque, segundo ela, profecia não é fofoca, meu filho, é arma carregada. E essa arma, ela escondeu por 80 anos. Quando finalmente me contou, nos últimos dias dela, fez eu jurar 3 vezes sobre sal grosso e água benta que eu manteria certos detalhes dela em segredo, para não ser reconhecida. E eu cumpro. Mas o resto eu conto. Minha avó cigana, vovó Veritas, tinha 93 anos e um temperamento tão doce quanto um tijolo. Uma mulher que já brigou com o padre, zombou da morte 3 vezes e uma vez expulsou um ladrão só gritando: "Se roubar, levo sua alma junto, e eu cobro juros." Ela tinha cicatrizes nas mãos que nunca explicou direito. Dizia apenas que eram marcas de pactos cumpridos. Pactos com quem? Ela ria e mudava de assunto. Um dia, enquanto eu arrumava suas cartas, todas manchadas de tanto futuro derramado, ela me disse, com os olhos fixos no nada: "Hiaran, tem uma história que eu nunca contei. E se eu morrer sem contar, essa profecia vai me arrastar pelos cabelos até o inferno." E ela deu uma risadinha. Aquela risada. Aquela que dizia: "Eu já fiz coisa pior do que você imagina." Vovó Veritas tinha 13 anos quando aconteceu. Era lua cheia. Uma daquelas luas exageradas que parece que desceu só para fofocar. A tenda do acampamento estava cheia. Mulher chorando por amor, homem chorando por culpa, criança chorando por nada. Vida cigana normal. Mas naquela noite, um velho que ninguém conhecia chegou mancando, parecendo feito de poeira e silêncio. Seus olhos eram brancos, completamente brancos, como se tivessem sido apagados por dentro. Ele pediu para consultar vovó Veritas, mesmo ela sendo só uma adolescente. E o velho disse, com voz que ecoou dentro do peito dela: "A dona do futuro está aqui." Pois é, desde cedo ela era um problema. As outras ciganas saíram da tenda. Sabiam que algo pesado estava por vir. E sabiam que Veritas não recuava. Ele colocou na mesa uma moeda partida ao meio. Não era prata, não era ouro. Era algo velho, antigo, de um metal que ela nunca tinha visto. Vovó Veritas tocou e sentiu uma energia que descreveu como calafrio misturado com raiva de alguém que ainda nem nasceu. A profecia veio inteira, como se o mundo tivesse gritado no ouvido dela. "Quando o 8º sangue da tua linhagem nascer marcado, o destino que tu evitaste voltará, e quem carregar a marca decidirá se o passado dorme ou acorda para devorar tudo." Vovó Veritas desmaiou. Quando acordou, o velho tinha sumido. A tenda tinha pegado fogo, mas ninguém viu chama. Só fumaça preta, densa, que cheirava a terra molhada e sangue velho. E a lua, dizem os mais velhos, piscou. Ela jurava que a lua piscou. Depois daquela noite, vovó Veritas passou 80 anos tentando impedir que a profecia acontecesse. Ela não se casou, não teve filhos, não adotou ninguém, não deixou ninguém adotar ela, queimou cartas de amor, recusou propostas, afastou quem tentou se aproximar demais. Segundo ela, se não houver 8º sangue, não haverá marca. E se não houver marca, nada acorda. Sim, ela tentou enganar o destino. Mas aqui vai o segredo que ela escondia até de si mesma. Anos antes,
Muito antes de saber da profecia, ela teve um caso relâmpago com um homem de olhos cor-de-mel. Ele passou uma noite no acampamento, deixou ela grávida e sumiu. Vovó Veritas perdeu o bebê 3 meses depois, ou assim ela contava. Porque décadas mais tarde, ela descobriu que aquela criança não morreu. Foi entregue em segredo para uma família distante, numa cidade que ela nunca visitou. E dessa criança vieram outras. De uma dessas outras, eu nasci. Destino é igual ex-tóxico. Volta mesmo quando você bloqueia. Quando eu tinha 18 anos, comecei a sonhar com aquela lua. A mesma lua que piscou. Ela aparecia todas as noites, enorme, me chamando. E no meu ombro esquerdo, uma mancha vermelha começou a aparecer. Pequena no começo. Depois cresceu. Em formato de meia-lua. Quando contei isso para vovó Veritas, já adulta, ela ficou pálida. Respirou fundo, pegou minha mão com força e falou, tremendo. Pronto, o bicho acordou. E completou, com os olhos cheios de lágrimas que ela nunca deixava cair. Por isso eu nunca gostei de criança. Sempre trazem boletos do destino. Mas você, Hyaran, você é minha conta a pagar. Depois de 80 anos se recusando a contar, vovó Veritas finalmente explicou. A nossa linhagem tinha sido marcada séculos atrás por um feitiço quebrado, um pacto feito por uma cigana apaixonada e burra, segundo vovó Veritas. Redundância. Aquela cigana, chamada Mirella, se apaixonou por um homem que não era humano. Ele era algo entre os mundos. E ela, desesperada para ficar com ele, fez um pacto. Abriria o portal entre vivos e mortos para que ele pudesse cruzar livremente. Mas na hora H, ela se arrependeu. Fechou o portal pela metade, e isso rasgou o véu do mundo. Desde então, a cada 8 gerações, alguém nasce com a marca da lua. Essa pessoa tem o poder de fechar para sempre o portal entre os vivos e os mortos, ou abri-lo de vez. E mais, a decisão seria empurrada pelo coração. O coração decide, Hyaran, e isso é péssimo. Coração só faz merda. Vovó Veritas me contou isso chorando. Foi a primeira vez que eu vi ela chorar. Aconteceu no aniversário de 22 anos da minha vida. A tenda estremecia. As cartas repicavam sozinhas. Os vidros suavam como se tivessem medo. O ar estava pesado, elétrico, como antes de uma tempestade que nunca chega. E vovó Veritas, com quase um século de idade, se levantou com a força de quem já discutiu com 3 demônios e venceu 2. Ela disse com voz firme: a profecia veio cobrar. E adivinha quem vai resolver? Você, minha neta marcada. E então, até hoje não sei explicar isso sem parecer louca, a sombra dela se separou dela. Sim, a sombra. A sombra ganhou forma. Ganhou contornos. Ganhou voz. Ganhou olhos que brilhavam como brasa fria. E disse numa voz que gelou minha espinha: o 8º sangue decide hoje. Vovó Veritas me empurrou para trás. Suas mãos tremiam, mas o olhar era firme. Hyaran, lembre-se, não existe destino mais perigoso que aquele que você aceita sem brigar. Então ela virou para a própria sombra e disse, com raiva, com dor, com tudo que ela guardou por 80 anos: eu vivi 93 anos fugindo dessa porcaria. Hoje quem vai escolher é ela. E eu espero que ela seja menos burra do que eu era. A sombra riu. Foi um riso baixo, rouco, que fez o chão tremer. A sombra avançou. O chão se abriu embaixo dos meus pés. A tenda girou como se o mundo tivesse perdido o eixo. E eu senti 2 escolhas, como se o próprio ar tivesse voz: fechar ou abrir. Eu ouvi vozes. Vozes de gente que eu não conhecia. Vozes de gente que já tinha morrido. Vozes pedindo passagem. E uma voz, mais alta que as outras, dizendo: escolhe errado e nada mais volta ao lugar. Eu não sei explicar como decidi. Só sei que meu peito queimou. A marca brilhou tanto que iluminou a tenda inteira. E tudo explodiu em luz. Quando acordei, vovó Veritas estava sentada ao meu lado, abanando o rosto com um leque velho. Você escolheu fechar o portal, idiota. Graças a Deus. Mas podia ter me avisado antes. Quase perdi a dentadura. Ela riu. Eu chorei. E o chão estava silencioso. A profecia tinha terminado. Ou pelo menos era o que a gente pensava.
Vovó Veritas, aliviada, disse: agora posso morrer em paz, ou em confusão, que é como eu prefiro. Dias depois, arrumando o baú dela, encontrei a metade da moeda. Sim, a mesma. E atrás dela havia outra profecia, uma mais antiga, escrita numa língua que eu não conhecia, mas que eu conseguia ler, como se alguém tivesse colocado o significado direto na minha cabeça. E dizia: quando a marca brilhar, virá outra sombra, porque nenhum portal fecha sem abrir outro. Mostrei para vovó Veritas. Ela olhou, bufou e falou com aquele sorriso torto: Tis, ótimo, agora temos sequência. Ela me autorizou a contar essas histórias, mas fez eu prometer que manteria certos detalhes dela em segredo para não ser reconhecida. E ela deu aquela gargalhada. Aquela que eu juro que ecoou até o outro lado.